Seção 4 dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal, artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993, inciso 1, transmissão causa-mortes e doação, de quaisquer bens ou direitos, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993, 2 operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993, inciso 3, propriedade de veículos automotores, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993, parágrafo 1º, o imposto previsto no inciso 1, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993, inciso 1, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal 2 relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio doador, ou ao Distrito Federal, inciso 3, terá competência para sua instituição regulada por lei complementar, alínea A, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, alínea B, se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior, 4, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Inciso 5, não incidirá sobre as doações destinadas, no âmbito do Poder Executivo da União, a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e às instituições federais de ensino, incluído pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022, parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993, inciso 1, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, e a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, alínea A, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, alínea B, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Inciso 3, poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. 4, resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Inciso 5, é facultado ao Senado Federal, alínea A, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta de seus membros, alínea B, fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. Inciso 6, salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12g, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Inciso 7, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, alínea A, revogada, redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, alínea B, revogada, redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, inciso 8, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7 será atribuída, redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, alínea A, ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, alínea B, ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto, incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015. Inciso 9, incidirá também, a, sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço, redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Alínea B, sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Inciso 10, não incidirá, alínea A, sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003. Alínea B, sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica. Alínea C, sobre o ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º, alínea D, nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003, inciso 11, não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. Inciso 12, cabe à lei complementar, alínea A, definir seus contribuintes, alínea B, dispor sobre a substituição tributária, alínea C, disciplinar o regime de compensação do imposto, alínea D, fixar, para efeito de sua cobrança,
segurança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços. A linha E. Excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso 10. A linha F. Prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias. A linha G. Regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A linha H. Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10b, incluída pela Emenda Constitucional número 33, de 2001, vide Emenda Constitucional número 33, de 2001, a linha e fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço, incluída pela Emenda Constitucional número 33, de 2001, parágrafo 3º, à exceção dos impostos de que tratam o inciso 2 do caput deste artigo e o artigo 153, e nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Redação dada pela Emenda Constitucional número 33, de 2001, parágrafo 4º, na hipótese do inciso 12h, observar-se o seguinte: inciso 1, nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Inciso 2, nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Inciso 3, nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. 4. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos estados e Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, 12g, observando-se o seguinte: a linha A serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. A linha B poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou a de valor, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. A linha C poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, 3b, parágrafo 5º as regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, 12g, parágrafo 6º o imposto previsto no inciso 3, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 2003, inciso 1, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 2003. Inciso 2 poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo de utilização, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 2003,